mundo acha que é legal a igualdade. Mas assim, o cara sempre... o ser humano, a maioria é competitiva, né, cara? Ele não quer... Ele quer um relógio mais caro, ele quer uma coisa... Eu consegui me safar do carro, por exemplo. Mas assim, eu percebo que as pessoas têm essa coisa de ter o carro para se sentir independente. Sim. O relógio, a casa, a roupa, entendeu? E isso que o comunismo mata, né? Porque você tem aquela imagem que todo mundo tem que se vestir igual. Eu não lembro quem é o cara que fez isso, mas ele fala assim, olha, na China comunista, né, aquela imagem do mal, todo mundo com aquela roupinha toda igual, etc. E aí ele mostra todos, depois uma cena de Nova York com todo mundo se vestindo parecido, com jeans e camiseta, etc. e tal. A igualdade é uma coisa que fere o sentimento do ser humano, por algum motivo. Né? As pessoas querem ser especiais, né? Exatamente. Agora, mas tem uma coisa muito séria que você está falando. Mesmo no mundo capitalista, antigamente as pessoas tinham 2 ternos, 4 camisas, 3 cuecas, 4 pares de meia e vivia dessa maneira. E aí... Década de 50. Né? Até a década de 50, 60. Aí surgiu uma pessoa, esse cara, eu acho ele o pior ser humano do século passado. Pior que o Bolsonaro? Nossa. Não, século passado. Ele chama Edward Bernays. Edward Bernays, ele era sobrinho do Freud. A mãe dele era irmã do Freud. O pai dele era irmão da mulher do Freud. Nossa. Sabe? Um irmão casou com outro. Sim. Então, ele nasceu no final do século XIX, em 1890. E o pai se mudou, judeus, se mudaram para os Estados Unidos. E ele tinha muita vocação para comunicação, estudou comunicação e tudo. E na Primeira Guerra, os Estados Unidos precisavam melhorar a sua visão, o exército precisava melhorar, e contrataram ele. Ele fez várias propagandas, enaltecendo o exército, a luta dos norte-americanos e tal. Esse cara escreveu vários livros. Ele tinha uma concepção que o ser humano era como se fosse um rebanho. Como enganar as pessoas e levar as pessoas para onde ele queria através da comunicação. É a base, esse cara. Big Tech é isso. Ele escreveu vários livros, 1, 2, 3, que eram livros da cabeceira de quem? Goebbels. Olha o Goebbels se inspirou num judeu para matar judeu, porque ele era judeu. E esse Edward Bernays, ele era um cara muito perspicaz. E ele pensou assim, eu sei fazer comunicação em época de guerra, eu vou fazer comunicação em época de paz. Então, as companhias de cigarro queriam vender mais cigarros. E ele fez um estudo e descobriu que as mulheres não fumavam na rua. Tinha muito menos mulheres fumantes do que homens fumantes. E ele falou, preciso fazer as mulheres fumar. Então ele procurou um psicólogo estadunidense, ele não procurou o tio dele, né? O tio dele morava em Viena, né? O Freud. Perguntou o que cigarro pode representar para a mulher. Aí tem uma coisa mais complexa, falando que o cigarro funcionaria como símbolo fálico e o cigarro aceso funcionaria como uma tocha para a liberdade. As mulheres precisam ser livres para fumar quando quiserem. Ele contratou 200 modelos, gatas, gostosas. Vou te dar não sei se foi exatamente isso, no dia de ação de graças, feriado, todo mundo na Times Square. Não sei se foi na Times Square, se foi ao Washington Square, não sei onde. Vamos dizer que tenha sido na Times Square. Ele contratou 200 mulheres lindas. Na época da Cinta Liga, colocou um maço de cigarro, um isqueiro, na bolsa de cada na meia de cada uma. Avisou para o Washington Post, avisou para New York Times, todo mundo falou assim, olha, vai acontecer uma coisa bombástica às 2 da tarde na Times Square amanhã. Desce com os fotógrafos. Quando deu 2 da tarde, todas as gostosas levantaram a saia, expuseram a cinta liga, tiraram o isqueiro, tiraram o cigarro e fumaram. Todo mundo, capa de tudo quanto é jornal. Pronto, no dia seguinte as mulheres começaram a fumar, a indústria do cigarro dobrou a venda de um dia para o outro. Outra coisa que esse cara fez, como você está falando, questão de igualdade, até nos anos 40, as pessoas tinham 2 ternos, 4 camisas, 4 cuecas, 3 pares de meia, sei lá. As pessoas tinham o que precisavam. E ele criou o conceito que as pessoas tinham de ter o que elas desejavam. Sim. Então, o cara não tinha que ter só 3 ternos, ele tinha que ter um terno azul,
um terno vermelho, Aí um virou terno marrom, consumismo, o consumismo. Então não tinha que ter um tênis, tinha que ter um tênis branco, um tênis preto. Trocou tênis o comunismo pelo consumismo. Consumir. Aí sim. E a coisa se tornou tão medonha, que eu vou lhe dizer, por exemplo, assim, o ano passado, retrasado, a indústria da prêt-à-porter, a indústria de moda, fez mais peças de roupa do que existem pessoas no mundo. E outro problema é que a roupa usada vira o quê? Um lixo, tá entupindo os aterros, entupindo tudo, que ninguém sabe fazer com roupa que foi usada. E é um consumismo absurdo. E outra coisa mais absurda, porque essa produção, por exemplo, de roupa, que se tornou uma coisa impressionante, elas são produzidas através de cadeias globais de produção. Sim. Né? Um país produz algodão, planta, Escravos. o outro faz algodão, o outro desenha, o outro corta, outro costura, outro põe na caixa, e assim vai, sempre usando a mão de obra mais barata. E a coisa chegou a tal ponto que eu vou lhe dizer, né, eu te contei no outro dia, uma camisa, foi feito um estudo, a Confederação Sindical Internacional fez um estudo sobre o preço de uma camisa vendida na Europa por 29 euros. E foram ticando, 17 euros fica com a fábrica, tantos euros é matéria-prima e tal. Imposto, e chegar na mão de obra, o que foi gasto, o que foi pago para fazer aquela camisa de 29 euros. Para o funcionário que para todos juntos, 18 centavos. Então, assim, é o que o cara do sindicato global, né, industrial, falou assim: se a empresa ficasse com 16 euros e não com 17, poderia multiplicar o salário de quem fez por 5. Você entendeu? Sim. Em vez de 18, seria 1 euro e 18 centavos. Sim. Por exemplo, assim, o cara mais rico do mundo, o dono da Louis Vuitton, ele terceiriza a produção de bolsas na Etiópia, e as mulheres que fazem bolsas na Etiópia da Louis Vuitton recebem 30, 40 dólares por mês. Uma única bolsa do Louis Vuitton paga o salário das mulheres todas, uma única bolsa. E elas passam o resto do mês fazendo bolsas. E esse conceito do Edward Bernays, esse conceito de ter o que deseja, do bem posicional, entendeu? Eu sou capaz de ter um Porsche, eu sou capaz de ter um casaco Giorgio Armani. Sim. Olha o meu casaco Giorgio Armani, olha a minha blusa no seu, sabe? Então, é um absurdo o que virou a humanidade. A gente deu muita volta, né? Mas eu tenho um pavor de Edward Bernays. Pavor. Eu admiro ele como um comunicador. Sim. E ele viveu 104 anos. Belíssimos 104 anos. É porque o inferno não queria que o inferno não queria ele esse cara. Não, Eduardo Bernays adia. Não, hoje não deu, não dá não. Mas eu acho o seguinte, tudo bem, a gente elevou isso a uma determinada potência, esse raciocínio. Mas o ser humano, mesmo não desejando um Porsche ou uma bolsa Louis Vuitton, etc., ele não gosta de ser igual. Sim, todo mundo quer ter sua peculiaridade, né? Isso que é uma coisa que é complicada, né, cara? O cara tem que ter alguma... Eu vejo isso, você andando de metrô, andando a pé, andando de carro, você percebe isso. Que as pessoas têm um desejo de ser diferente, né? Eu acho que sim, mas também existe uma má educação, uma valorização de bens posicionais, entendeu? As pessoas não são educadas para ter uma elevação espiritual, emocional, que, sabe, é importante você ajudar o próximo de fato, é importante você ajudar aquela senhora que está com dificuldade, é importante você defender aquela mulher que está sendo vítima de abuso, é importante você ser humano no sentido da palavra. Não, o importante é você ter uma puta calça jeans da Diesel. Sabe, você pode ter uma calça jeans brasileira, mas tem que ser da Diesel. Ou você pode ter um... Eu já tive um tênis da Diesel, mas pois eu comprei na liquidação. Na liquidação, pois é. Mas além do material, tem o espiritual também. Quer dizer, você tem a coisa da rede social, que a pessoa ela fica viciada naquele negócio, porque ela transfere a imagem dela para o que ela vê, né? Os influencers, Sim. Tem esse aspecto também. Eu quero ser igual a ele. Falta... Eu não sei se a geração Z consegue se isolar disso, cara. Eu tenho uma parte da geração Z que eu acho que tá batendo de frente com isso daí. Eu espero que sim, porque... eu também. Inclusive existe assim, um merchandising usado em novela, cinema e tudo, sabe assim? Uma atriz famosa vai fazer uma cena e ela usa tal bolsa. Aí não, eu quero ter a bolsa igual daquela atriz, entendeu? Sim. Eu quero ter o carro igual daquele ator. Eu lembro quando a TV digital entrou no Brasil, um dos argumentos que a Globo ou outras empresas usavam era justamente esse, de você poder assistir a novela, você clicar naquele produto e já ir para a Amazon e comprar um negócio. Isso não
funcionou, não chegou a ser, que eu me lembro, não foi implantado. A Amazon faz alguma coisa quando você está assistindo a Prime, que você pode acessar o QR Code e comprar um negócio e tal. Agora com a TV, acho que é DTV 3.0, que é a nova, né? Eles estão com essa história de novo. A gente já tem bets, a gente já tem um monte de coisa que endivida as pessoas, que elas compram um monte de coisa que elas não precisam, né? E eles continuam com esse negócio. Mas eu percebo que algumas pessoas da geração Z têm se afastado disso. Elas têm outros valores. E não é, acho que não é uma coisa genérica, acho que é uma coisa de uma elite ou da burguesia, né? Mas o periférico ainda continua com essa mentalidade. Não sei se você concorda com isso. Eu tenho 2 filhos, né, da geração Z. Um é mais ligado em moda assim, né, está vestido apropriado. O outro é mais desencanado. Não dá para generalizar. Não dá para generalizar, não tem tanta convivência assim com a geração Z. Porque o pessoal tem reclamado, o pessoal de recursos humanos, que eles estão com dificuldade de conseguir mão de obra da geração Z, que baixe mais a cabeça, né? Então eles são questionadores, eles não trabalham o número de horas que questionam tudo, reclamam de tudo, faltam... Tem essas reclamações. O que pode ser positivo num certo aspecto e negativo em outros, mas eu percebo isso na nossa realidade, assim, que é o que a gente vive no nosso meio aqui. Mas talvez em outras classes sociais isso não esteja acontecendo. Não sei, é uma percepção que eu tenho, algumas reclamações que eu tenho escutado. Não sei se você tem essa percepção também. Eu sei que assim, ontem veio um moço aqui em casa, ele é um marceneiro muito bom, ele veio consertar umas coisas. Opa, dá o telefone. Dou. Inclusive ele falou assim que ele faz alguns cursos e tudo, existe uma reclamação enorme, porque não existe mais marceneiro. Não está nascendo mais marceneiro, ninguém quer ser mais marceneiro, entendeu? E tá difícil, então o trabalho dele acaba ficando mais valorizado, porque daqui a pouco ele vai virar o último marceneiro do mundo. Pauta que o pariu, pauta que o pariu.